Bom, a Feira do Livro ela começou em 2022, né? Ali naquela reabertura da pandemia, era um momento em que todo o setor cultural ainda estava penando para conseguir voltar, para conseguir fazer os eventos, né? Embora já fosse o momento da abertura, o distanciamento social tivesse já terminado, as políticas culturais estavam bloqueadas, estava um ambiente muito difícil, né? Então foi uma espécie de um mutirão entre editores, né? A gente se juntou, convidou os editores para fazer uma feira nesse espaço magnífico, né? Que é a Praça Charles Miller. E aí foi no ano seguinte, já tivemos um pouco mais de estrutura, parceria com a prefeitura, tivemos o primeiro patrocínio, Lei Rouanet, né? Ano passado esticamos a duração para 9 dias, né? Nos aproximando mais do modelo de inspiração da feira, que são as feiras ibéricas, né? Que duram várias semanas. Lá em Lisboa é quase um mês, né? De feira de rua, em Madrid também. E agora, esse ano, a gente tá aqui com uma estrutura melhor. A Praça Charles Miller, ela é um exemplo do que a gente chama em arquitetura de um recinto arquitetônico. Então você tem um espaço que é constituído pelo edifício ali atrás do estádio e os 2 taludes laterais. Isso dá uma sensação para o público de acolhimento, porque você consegue ler o espaço rapidamente. E a gente logo na segunda edição pensou em fazer essa ocupação radial, criando uma grande praça central, mas essa ocupação permeada por vielas, assim, e sempre com acontecimentos nesse anel exterior, assim. Então isso te dá uma sensação de acolhimento e também de fácil compreensão, e você consegue se movimentar no espaço facilmente. O que a gente faz a cada ano é ampliar, qualificar melhor as tendas. Esse ano, por exemplo, tem a Tenda das Ilhas, que é uma ocupação coletiva um pouco maior do que a Tenda das Bancadas, e tem o Espaço Rebentos, que é uma área especializada para o público infantil. Então isso vai criando essas novidades. Além disso, a gente ampliou a quantidade dos tablados literários, que é uma espécie de programação paralela que é incorporada à feira. Então você tem acontecimentos literários, conversas, praticamente em todos os lugares da feira. São esses lugares que formam o olhar. Eu estou falando de uma coisa chamada o olhar. Quando iremos nos despir deste olhar eurocentrado? Está na hora. Essa Feira do Livro tem sido muito importante para o mercado editorial e a cada ano a gente sente que essa feira tem conquistado mais público, né, mais pessoas circulando, mais editoras participando, editoras de portes diferentes convivendo no mesmo espaço, né? Então a gente tem editoras muito recentes, pequenas editoras, né, que, por exemplo, estão nas bancadas, editoras maiores, grandes grupos editoriais, editoras independentes. Então, realmente é um sentido verdadeiro do que significa uma praça, né, onde a diversidade convive. A programação da feira está riquíssima. Eu acho que são mais de 200 convidados, né? Tem a programação principal, né, que tem a curadoria da feira. E tem a programação paralela também, onde tem os tablados literários. E a Relicário está com programação com autores nesses dois lugares, né? Então, essa feira é uma oportunidade, né, da gente colocar os nossos autores na roda para dialogarem, para conversarem, para o público que já os conhece, né, ter a oportunidade também de debater. E, enfim, de sair da página do livro, né, e ir para a conversa cara a cara. A Feira do Livro ela foi criada pela Revista 451, a mesma equipe um pouco que... Então ela é pensada como uma revista, né? As editorias, né? A gente pensa um pouco como quem está folheando uma revista e muda de assunto a cada virada de página, né? Então assim, vai ter um debate de literatura, logo em seguida vai ser sobre história, então em seguida vai ser sobre jornalismo, depois vai ser sobre artes visuais. De modo que a gente tem uma dinâmica de mudança de assunto e sempre um interesse grande numa coisa, às vezes, surpreendente, ou um encontro com um grande autor, enfim, é por aí que a gente vai construindo. A Fósforo começou em 2021, em maio de 2021, que era uma época que a gente ainda estava, muitos de nós, confinados, em plena pandemia. Então a gente sentiu muita falta nessa época de fazer eventos de lançamento. Os nossos primeiros eventos são todos virtuais.
Então, para a gente é muito bom, é muito bem-vindo passar, enfim, ter a oportunidade de vir a feiras como essa, voltar para festivais que já existiam, mas, sobretudo, as coisas novas são muito animadoras, são novas oportunidades. Eu acho que a gente está vivendo um momento super interessante do mercado editorial, muita coisa nova acontecendo, tem muitas editoras novas, editoras pequenas, independentes, muitas delas lideradas por mulheres. E tem muita coisa boa sendo produzida tanto no Brasil, tanto autores brasileiros quanto títulos estrangeiros. Acho que a gente tem excelentes tradutores, um trabalho editorial muito sério sendo feito. Em vários sentidos eu acho que a gente não deve nada a outros mercados. Agora a gente tem um problema, na minha e na identificação de muita gente, ainda de vendas. Eu acho que a gente precisa aumentar o nosso público bastante. A gente tem para onde crescer, essa é a boa notícia, mas a gente ainda tem que ter mais leitores. Por isso que também feiras como essa, gratuitas, acessíveis, são uma oportunidade de, enfim, conquistar e formar novos leitores. Eu acho que essa feira está crescendo de uma forma tão bonita, orgânica e também rápida. É como se São Paulo realmente estivesse carente de uma feira como essa. E agora que ela nasceu, ainda que seja jovem, ela já tem uma maturidade de presença na cidade muito grande. Acho que nós, autoras, estamos cada vez mais publicadas, lidas e também debatidas em eventos como esse, que tem priorizado, protagonizado os livros escritos por mulheres. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu, no meu caso, além de tudo, além de ser uma escritora, eu também sou editada por 2 mulheres na Companhia das Letras, a Stephanie e a Camila. O meu texto todo foi preparado por mulheres, então tem uma corrente de artistas e profissionais das letras unidas pensando todas essas questões. Então fico muito feliz de estar vivendo num tempo onde me parece que tem alguma coisa mudando, uma mudança em curso. É uma maravilha ver essa praça cheia de gente para falar de literatura, para falar de política, de história da democracia brasileira, A gente está celebrando esse ano os 40 anos da democracia, Então, eu acho que tem aí, assim, essa ideologia que a gente ouve, acabou o livro, é o fim do livro, agora é tudo digital. Agora, a gente quando vê uma praça cheia, um auditório cheio, pessoas vidradas num autor, falando coisas que não são nem sempre simples, Então isso dá um alento, sim, com certeza. Mas a gente tem que fazer isso, contagiar o país com isso, Nesse sentido, a concomitância da Bienal do Rio com a Feira do Livro é muito legal, porque obriga o país inteiro, as 2 maiores cidades do país, a falar de livros durante pelo menos 10 dias. Vai ser um grande assunto para o país,